Então vamos lá. Olá, meninas, de novo. Vamos começar que agora está gravando, né? Boa noite para vocês. Super feliz de vocês estarem aqui para a gente falar sobre esse livro, que é um novo projeto que a gente vai incluir nas Cunhas, que é estudar livros que nos ajudam a mudar o nosso mindset, né? É lógico que não adianta a gente só ler e não colocar em prática. Eu gostei bastante desse livro porque ele traz exercícios para a gente poder fazer. A gente não vai discutir aqui os exercícios, a gente vai discutir o que o livro traz, porque o exercício é algo muito individual, né? Cada uma tem que fazer o seu, né? Da forma que acha que vai dar certo, né? Então, assim, quando eu peguei esse livro, Pense em Riqueza para Mulheres, porque a gente está no propósito aqui do nosso grupo, que é tudo voltado para mulheres. E aí, na hora que eu comecei a ler, o que eu entendi? Que o Pense em Riqueza que o Napoleão Hill escreveu a primeira vez foi em geral, mas a gente sabe que tem uma tendência ali para chegar mais para o masculino. Aqui foi uma mulher que ela reestruturou o livro e foi totalmente focado para a gente, né? E aí começa o livro com a neta dele falando, né? Porque tem aqui o prefácio, a apresentação, a introdução para a gente poder ir para o livro. E eu aprendi, nesses dias, a importância do prefácio, porque, na verdade, é uma colocação, é um ponto de vista de uma pessoa que lê o livro, né? Que entende que quem conhece e que conhece a pessoa que escreveu. No caso aqui, foi a neta dele que colocou, é, que fez o prefácio. E ela fala assim, que esse livro, né, o pai, o vô dela trouxe o quê? Trouxe ferramentas para a gente ser super bem-sucedida. Quer dizer, falando no geral, para a gente ser super bem-sucedida, para a gente poder ter segurança financeira, relacionamentos pessoais e felicidade, que foi o que a gente falou hoje na nossa live, né? Que é juntar tudo isso, né? E pode ser usado em qualquer momento da nossa vida, né? Qualquer valor que você traz para a nossa vida. O que ela quis dizer isso? É claro que a gente está falando aqui em transformar o nosso conhecimento em dinheiro, que é o que a gente vai aprender. Porém, fala também que essa técnica a gente pode exercer em qualquer momento da nossa vida, tanto no lado espiritual, no lado, se você quer emagrecer. A técnica que ele traz aqui, se você coloca um objetivo, um desejo, ele te ajuda a realizar, desde que você siga passo a passo. Aí depois veio a apresentação com a Rafaela Generoso. A Rafaela Generoso, para quem não conhece, ela é escritora e ela escreveu um livro chamado O Mapa da Prosperidade. Eu já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, tá? Ela é, assim, uma fofa de mulher. A história dela é bem interessante porque ela perdeu a mãe de câncer de mama, né? Um câncer de mama muito agressivo que foi nos dois. Ela perdeu a tia da mesma forma. Então, ela optou em remover os seios e colocar silicone, porque ela tinha assim uma tendência muito grande a ter câncer de mama. E aí, com o falecimento da mãe, ela assumiu ela virou uma acionista, né, na empresa da mãe, e aí obrigou ela, entre aspas, né, porque a gente sempre vai por uma dor, a estudar autoconhecimento, a entender o que ela queria, a descobrir o propósito dela. E aí o propósito dela foi levar informações para as mulheres. E aí ela leu o livro e foi convidada para fazer a apresentação desse livro. Então ela fala aqui sobre inteligência emocional, ela fala sobre a culpa, né, que a mulher carrega. Para quem leu assim, é um resumo. A culpa que a mulher carrega. E aí ela traz também um diagnóstico, né? Que ela traz um resumo todinho do livro, assim, que a gente precisa ter o desejo ardente, que a gente precisa ter autoconfiança, que a gente precisa ter imaginação, e que tudo isso vai nos levar ao nosso propósito. Aí vem a introdução do livro, que é com a nossa querida que foi aqui, né? Fez o livro. Eu não sei falar inglês, a nossa titia Fabiana aí
pode falar, que ela já fez intercâmbio, é Sharon Leiter que fala. Você Eu chegou a não ver o sei como escreve o nome dela, então não sei dizer. Lechter? Deve ser Leather. O TH Leather, olha, é por isso que eu Leather. vou para o inglês, por isso que eu vou para o inglês. Eu falei que minha meta é ir para o inglês para aprender a falar isso. Aí ela fala das regras que servem para todo mundo. O que mais me chamou nisso tudo foi, inclusive, a pergunta que eu fiz hoje para a Fabiana na nossa live, né? Desses três aqui, tanto do prefácio, quanto da apresentação e da introdução. Por que que a mulher, por que que nós fomos treinadas a desenvolver o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida financeira? E essa pergunta eu, particularmente, nunca ouvi, nunca nenhum homem virar e falar assim para mim, nossa, eu preciso equilibrar minha vida emocional com a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Então, isso foi uma pergunta que realmente mexeu comigo, porque eu cheguei e perguntei para o meu marido, falei, por que eu não escutei de você isso? Por que você nunca falou para mim que você precisa equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, né? E isso a Fabiana deu uma resposta para nós na live. Quem quiser saber a resposta vai ter que assistir a live, porque ela respondeu muito bem, obrigada a essa pergunta. E aí, como a gente dividiu em tópicos, para ser uma coisa bem sucinta, bem dinâmica, porque o interesse é que vocês leiam e pratiquem. Não vai vir nada desenhado e mastigado aqui, não. Nós vamos levantar questões, a gente vai conversar. Mais interessante é que cada uma leia e faça aí os seus exercícios individuais. Quem vai começar vai ser a nossa querida Cláudia. É isso aí, Claudinha. Pode dar introdução aí ao seu. Então eu vou tirar, agora vocês me ouvem, né? Isso. Uhum. É porque é cachorro, né? Gato, filho, é tudo junto, gente. E a gente quer Uhum. enriquecer. É isso aí. A gente enriquece, mas antes a gente enlouquece um pouquinho, né? Mas tá tudo bem, Boa. tá tudo certo. Bom, eu tenho o livro, não sei se alguém tem, né? Eu tenho esse livro. Por isso que me chamou muita atenção logo quando a Ana colocou lá no grupo, porque eu falei, meu, eu tenho o livro, vou ler. Você não tinha lido E. antes? Oi? Você não tinha lido o livro antes? Não, eu tinha o livro aqui e não tinha lido. É, porque o livro fechado é perfeito, né? Então, e aí, É. assim, você deu essa introdução que eu tinha meio que, como eu era eu sou o primeiro capítulo, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu tinha feito essa introdução que você fez, porque foi exatamente o que mais, duas coisas que me chamaram muito a atenção na introdução do livro. Primeiro foi essa questão do homem e da mulher, que eu falei, meu, eu preciso entender isso, porque realmente a gente não ouve do homem. Tipo, nossa, eu preciso equilibrar filho, comida, roupa, trabalho. Não, a gente não escuta isso deles, né? É só a gente que fala isso. Uhum. E segunda coisa que me chamou muito a atenção foi que ela Uhum. fala que os pais dela ensinaram a estabelecer metas na vida. Então, por exemplo, o próprio hábito de leitura. Eu não tenho esse hábito de leitura e eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, acho chiquérrimo, acho super culto, acho elegantérrimo uma pessoa em qualquer lugar abrir um livro e ler qualquer coisa, em algum lugar que ela estiver. Só que eu nunca fui incentivada à leitura. Na escola, pelos meus próprios pais, eu fui incentivada por uma tia, né? E hoje eu vejo o quanto ela realmente batalhou para que a gente tivesse esse hábito de leitura, mas eu, preguiçosa,
não adquiri esse hábito. E por isso que me chamou muito a atenção, né? E quando por isso que juntou, e tinha que ser. Porque quando eu vi o título, vi que eu tinha o livro, falei, meu, eu detesto ler, eu não gosto de ler nem manchete de jornal, nada. Aí eu falei, eu vou ler, entendeu? E aí, quando eu Para comecei a você ler, ver, realmente é uma leitura muito gostosa, isso, porque né? ela fala de assuntos do nosso dia a dia mesmo, né? Então, assim, eu Uhum. fiz um breve resumo, pesquisei coisa na É. internet e algumas coisas da própria leitura. Então, assim, as dicas que ela mais dá nesses primeiros capítulos são: tenha clareza do seu valor, né? Tenha clareza do seu valor exato e aonde você quer chegar. O que você quer obter? Qual é o seu valor dentro do que você faz, dentro do que você tanto sonha e tanto almeja, né? Estabelecer um firme compromisso com tudo o que está disposta a realizar. Em troca, o dinheiro vai vir para você, tá? Porque assim a gente fala, né? Ah, eu quero ser rica, eu vou ser rica, eu quero viver a vida de tipo a vida que o fulano vive. Eu não quero ser o fulano, mas eu quero viver aquela vida, né? Mas a gente precisa saber que tudo aquilo teve um preço, né? Desde a infância. Então isso me chamou a atenção. Ela falou que o pai dela colocava nos espelhos do banheiro bilhetes na altura das crianças. Então, meu, eu achei isso sensacional. Por quê? A criança ia lá escovar os dentes, ia se olhar no espelho, e na hora que ela olhava, imagina a cena, ela já lia as mensagens, tipo, você pode, você consegue, você é capaz, o que você deseja ver de você lá para frente, como é que você se vê, o que você quer ser. Então, isso é muito bacana, né? Definir datas, isso é uma coisa que me falaram bastante, e em poucas vezes na minha vida que eu defini data, as coisas realmente aconteceram. Então, isso é real, tá? Eu falo para vocês que quando tiveram aí umas 3 ocasiões na minha vida que eu realmente falei, não, vai ser essa data. E aconteceu, né? Então, quando a gente escreve, verbaliza e lê aquilo, que no último, aí tem a outra, escrever uma declaração curta e objetiva da sua missão pessoal. Então, isso também é bacana, porque tudo isso ela está falando um pouco mais do seu pessoal, mas envolve a questão do enriquecer. Por quê? Porque tudo vai depender do teu propósito, do que você deseja ser, do que você deseja, aonde você deseja chegar, né? Então, e por último, ela fala, com tudo isso escrito, você coloca isso como se fosse num mural de sonhos ou na parede, algum lugar que você consiga ler isso diariamente. Porque aquilo, você lendo diariamente, é como se fosse um mantra, né? Que o pessoal fala. Então, isso realmente é uma coisa que você acredita naquilo. E aí se torna normal você viver aquelas coisas que você escreveu, que você sonha, que você deseja ser, tá? Quando ela fala também, no comecinho do livro, fala muito em proporções, tá? Não vou ler porque acaba se tornando um pouco chato, né? Muitas proporções da mulher inserida na economia, na educação, no mundo corporativo, nos rendimentos, na propriedade das empresas, e ela fala muito na questão de uma mulher ter que sempre encorajar uma outra mulher, né? A gente, no mundo corporativo, nós somos vistas como funcionárias iguais aos homens. Porém, os melhores cargos são dos homens, os melhores salários são deles. É difícil uma mulher ter se sobressair, tem que ser, meu, muito, mas muito boa, né? Infelizmente é assim. Então, com todas essas porcentagens que ela foi colocando, em todas as áreas, né? Tanto economia, política, educacional, enfim, várias, ela foi percebendo que as mulheres, elas são a maioria, né, em todas as áreas, com certeza, e de acordo com isso, e de acordo também com algumas discriminações que as mulheres sempre sofreram e ainda sofrem, né, aumentou muito
o número das mulheres indo buscar o empreendedorismo, ou seja, fora do CLT. E aí foi que ela viu que tudo aquilo de Napoleon Hill lá, que escreveu para os homens, serve também para as mulheres. Só que ela resolveu escrever especificamente para as mulheres. Por quê? Porque o homem não sabe realmente, que nem aquilo que a gente falou ali no começo, que a Ana falou. Eles não têm esse equilíbrio. Eu vou até ver essa live para ver a resposta da Fabiana aí nessa live, porque me interessou muito. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse começo da leitura, tá? Então, ela resolveu falar sobre uma versão feminina, ela fez como se fosse uma réplica do livro, só que como se fosse uma versão mesmo feminina, né? Então, os passos para o sucesso entre os homens e mulheres são os mesmos, tá? Tanto que ela afirma, nós tendemos a abordá-los de maneira muito diferente. Só que, na verdade, são sempre os mesmos passos, porque as funções são as mesmas. Vai, na verdade, da capacidade de cada um, tá? Então, ela fala assim que esse empreendedorismo focado, antes, que era uma coisa mais para os homens, ela acabou se tornando também para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres começaram a ver que ela fazendo um empreender fora de um CLT, ela conseguia ter uma melhor harmonia de todos esses tópicos: filho, casa, comida, roupa, empreender, etc, etc. Só que ao longo do tempo, muitas coisas acabaram ficando um pouco maçantes, né? Então, assim, tem muita coisa que eu anotei, gente, muita coisa mesmo. Mas eu acho que a gente é para falar só um resumo, né, Ana? Até para cada uma também ver o que, né? Porque eu acho que cada uma lendo, você consegue ter visões diferenciadas. Acho que até pelos próprios negócios, né? E os próprios objetivos de vida, tá? Então, assim, primeira coisa muito importante é você ter um desejo ardente, né? Que é o título do capítulo. É o desejo ardente no seu coração. Você tendo um desejo ardente, você vai fazer uma combinação de metas definidas para a tua vida, vai deixar o desejo arder, florescer em você, e o plano de fundo disso vai ser o quê? O cumprimento de tudo aquilo que você realmente vai fazer, tá? Todo ser humano, ele chega a uma idade aonde ele precisa entender que o propósito do dinheiro é ter vontade de ter dinheiro. Porque a gente cresce, a gente tem conta para pagar. Eu não tenho só vontade de dinheiro porque, eu quero comer em restaurante todo dia, eu quero sair, passear de lancha, eu quero ir no yacht club. Não, eu tenho que primeiro pagar conta, depois eu vou ter o meu dinheiro para fazer tudo isso, tá? Então, ele estipulou uma lista de passos muito importantes, que eu achei muito legal. Então, seja claro que foi aquela lista que eu te falei, para se comprometer, a data, escrever, colocar o plano e fazer essa declaração e ler todos os dias, tá? Ela ainda fala para ler 2 vezes ao dia, mas eu creio que uma vez, pelo menos, já está ótimo para quem não lê, né? Para quem não tem escrito, tá? E tendo tudo isso, você precisa se convencer de que aquilo é real, vai se concretizar. Então, não é só escrever, vou passear de lancha. Mas será mesmo que eu vou? Não sei se eu tenho capacidade. Não, eu vou, tá? É se convencer. O desejo, ele tem que criar em você esse convencimento, tá? E eu vou ler a listinha que ela colocou de 19 coisas que significam o sucesso, tá? Que eu achei também muito bacana. Fazer algo impactante e amar cada minuto disso. Encontrar o que é bom nas imperfeições da vida. Alguém aqui tem filho adolescente? Que chegou a ver aquela novela da Poliana? Gente, eu adoro aquela brincadeira do jogo do contente. Adoro. Alguém já ouviu falar naquela brincadeira? Que é exatamente isso, encontrar tudo que é bom até no pior momento. Então, assim,
eu acho que a gente... Isso foi uma reflexão tão grande aqui nessa casa, porque a gente não assiste novela. E a gente assistiu uma boa parte dessa novela só por causa disso. É um jogo que eles faziam, que essa Poliana fazia na novela, que assim, a menina foi desprezada pelos pais, ela foi jogada às traças, a tia que era malvada com ela, que criou ela só sofreu na novela inteira. Só que ela jogou o jogo do contente a novela inteira. A menina só sorria. Então, assim, essa frase, para mim, é uma frase que eu procuro praticá-la. Lógico que eu não consigo todos os dias, mas eu procuro realmente praticá-la. 3, perceber a sua contribuição para o mundo é valorizada e não pelos outros, mas sim por você, né? Que é aquele negócio assim, eu tenho que me amar em primeiro lugar. Fazer a diferença ensinando os outros a alcançar o sucesso. Viver e amar plenamente, sem vergonha e sem apologia. Promover uma causa justa, como a luta contra a caracterização ética ou alguma outra. Ir à praia todos os dias. Ai, quem me dera, quem me dera. Fazer sua família feliz. Desempenhar um papel ativo na busca pela igualdade de gêneros. Ter condições de controlar sua própria agenda. Ser saudável, na medida do possível, né? E ter um emprego que ajude outras mulheres a fazerem o mesmo. Ter força para tentar e tentar de novo, mesmo quando você cai de cara no chão. Boa essa, né? Ter orgulho de si mesma, fazer o seu melhor e ser grata por tudo de bom em sua vida, encontrar um equilíbrio saudável entre um lar amoroso e uma carreira que você goste, ter pessoas na sua vida que sempre possam fazê-la sorrir, amar o que você faz para ganhar a vida, saber que sua filha terá condições de defender o que é certo e não terá medo de ser ela mesma na frente dos outros, e aprender a estar no momento em vez de ir, ou seja, estar naquele momento e não ficar só indo e não estar presente verdadeiramente. Então, assim, essas coisinhas, tem outras listas que ela vai colocando, que eu também achei muito interessante, e que vale muito a nossa reflexão nesse sentido de sempre a gente está, no final de cada capítulo, ela coloca assim, para que a gente sempre pergunte para si mesma, né? Alguma coisa referente a esse capítulo. Então, por exemplo, nesse aqui, que é para você ter realmente, acreditar em você, né? Acreditar no teu propósito, acreditar naquilo que você realmente deseja e ir atrás. Então, pense em tudo isso. Escreve realmente se aquela meta ela é atingível, não é atingível, quando ela é atingível e como que você vai fazer para atingir aquela meta, tá? Outro tema que ela colocou foi a fé, porque ela fala muito da questão do dinheiro, então ela foi muito criticada também quando ela escreveu esse livro, porque os gananciosos colocaram, lógico, que ela estava colocando dinheiro acima de qualquer coisa. E não é. Só que nós vivemos num mundo capitalista, nós precisamos de dinheiro. Então, ela falou, a gente tem que amar o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro vai trazer à tona a tua essência. Então, se você é ruim, com mais dinheiro, você vai ficar pior. Se você é bom, com mais dinheiro, é capaz de você ficar melhor ainda. Por quê? Porque se você é ruim, o dinheiro vai ajudar você a potencializar aquilo que realmente está na sua essência, está dentro de você. Agora, se você é uma pessoa que adora fazer caridade, quanto mais dinheiro você tiver, melhor, né? Então, é o que ela explicou assim, a grosso modo falando, o capítulo 2 sobre fé é exatamente isso. É que a gente, independente da fé de cada um, você tem que saber que o dinheiro ele tem que ser servido por você e não você ser servido pelo dinheiro. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, ela compara a gente com a árvore, né? Porque a árvore, você tem que plantar, ela vai crescer, ela vai sobreviver e vai florescer. Então, se a gente fizer esse mesmo caminho durante a nossa vida, a gente vai ter o nosso sucesso, né? Sem se desviar, sem ficar acumulando riqueza. O acúmulo da riqueza, ele tem que ser para que seja em prol da nossa vida, tá? E ela sempre
coloca em todos os itens que ela coloca no livro. A questão de paixão, a questão de talento, a questão de uma mulher ajudar a outra mulher. Por quê? Existe uma fórmula que ela colocou também, que é paixão com talento, tá? Mais associações certas com ações certas, mais a nossa fé de cada uma, ela é o sucesso com certeza, tá? Então, você tendo isso na sua vida, você consegue impactar e contaminar no bom sentido outras mulheres a terem coragem de conseguirem ter também o seu negócio próprio, ir atrás dos seus sonhos e lutar verdadeiramente por cada questão que cada uma tem diante das suas crenças, das suas ideias, dos seus ideais de vida, tá? E por último, a autossugestão. A autossugestão, ela fala muito sobre o nosso subconsciente, né? Que muitas vezes essa parte, eu confesso para você que para mim foi um pouquinho difícil entender essa parte, mas o que eu entendi foi que assim, ela usou muito o que Napoleon Hill falou sobre autossugestão, que é o agente de controle pelo qual um indivíduo pode voluntariamente alimentar a sua mente subconsciente com pensamentos de natureza criativa ou, por negligência, permitir que pensamentos de natureza destrutiva consigam entrar no rico jardim da nossa mente. Então, assim, para mim é um pouco difícil porque eu acho que todas nós mulheres, nós temos uma autossugestão, né? É aquela coisa de sempre dar um pitaquinho na vida de alguém, né? Mulher adora isso. Mas eu acho que nós temos que ter, o que eu entendi aqui é que eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade nessa autossugestão, para que a gente realmente consiga elevar o nível mesmo, né, das outras mulheres, ajudando umas às outras, e não querendo se sobressair, como muitas vezes na sociedade é o que acaba acontecendo, né? Então, essa junção toda da gente pegar tudo aquilo que vem na nossa imaginação, aquilo que a gente tem de sonhos reais, aquilo que realmente pode se cumprir, aquilo de ações que a gente pode tomar imediatamente, ações que a gente pode terceirizar, tudo isso, tá? São sugestões que ela dão para a gente, como a Ana falou lá no começo, que ela tem muitos exercícios que ela fala e ensina mesmo, né, ao longo de toda essa leitura. Como, por exemplo, para a gente organizar a nossa mente, eu tenho certeza que todas aqui saibam, a gente precisa estar num lugar quieto, né? A gente precisa estar num lugar onde a gente consiga organizar tudo as nossas cabeças. Eu não sei vocês, mas a hora que eu deito, que eu acho que eu vou descansar, é a hora que a minha cabeça parece que liga, engata quinta e vai e não desliga, entendeu? E aí eu demoro, muitas vezes, ao mesmo tempo que eu estou caindo de sono, eu demoro porque aí, muitas vezes, o que eu faço? Eu anoto, aí eu relaxo e consigo dormir. Então, cada uma tem que encontrar a sua maneira. Ela dá muitas sugestões, muitas, muitas. Por exemplo, de manter uma cópia dessa declaração que a gente fez lá no início do livro, que ela fala para a gente fazer, manter em vários lugares onde você, que nem seu escritório ou seu banheiro, ou, sei lá, onde você achar que vai ser o lugar que você vai conseguir manter o foco desse desejo. Então, meninas, assim, resumidamente, esses primeiros capítulos, eu acho que esses eram os pontos principais. Você tem alguma coisa a acrescentar, Ana? A gente vai acompanhar, agora a Bel vai falar, depois a Fabi, daí a gente entra vamos falar no consenso, dar opiniões, assim, né,
Porque eu acho muito interessante, o que eu já analisei aqui, por exemplo, é que eu vi de um jeito o livro, você viu de outro, que eu acho que é super interessante. Você entendeu? Quando eu falei da pergunta, porque era algo que me incomodava. Já a leitura é algo que não me incomoda, né? E para você foram as duas coisas. Então, assim, ponto de vista. Aí depois que a Bel falar e a Fabi, aí a gente entra para colocar nossos pontos de vista. Porque esse é o intuito, fazer um Ah, resumo e cada uma falar aí da forma que entendeu, que eu acho que é legal. Vamos lá, então, Bel. Vamos, meninas, só para deixar. Obrigada, viu, Cláudia? Show, nada, Cláudia. imagina. Eu que agradeço, porque para mim foi muito bom, de verdade. Aí, tá vendo? As cunhas é cultura, é treinamento. Uma não sabe fazer live, vai fazer live, uma não gosta de ler, vai começar a ler. Vai, Bel. Aí. Bom, gente, boa noite para todas. Legal ver vocês aqui. Só quero fazer um adendo que hoje era para minha querida Ana Pernambuco estar aqui com vocês. Esse capítulo seria dela, mas a mãezinha dela está internada e ela me pediu encarecidamente aqui para poder substituir, o que eu faço com o maior prazer. Eu acredito que em três coisas, né? Família em primeiro lugar, e ela está lá com a mãezinha dela, que logo, logo estará bem, e não vai faltar oportunidade de ela vir conversar com vocês aqui, tá? Então, a Ana ficou com o capítulo 3, 4 e 5. Aliás, 4, 5 e 6, perdão. Então, o que fala sobre esses capítulos? Ela me mandou o resumo, tadinha, ela ainda fez o resumo para me mandar. O capítulo 4 fala sobre conhecimento especializado, né? Então, relembrando lá na época de Napoleão Hill, os Estados Unidos passavam por uma depressão, né? E Napoleão Hill levou as pessoas a começarem a pensar num outro tipo de renda, né? Depressão, fome, escassez. O que você poderia ser feito para ter outras formas, fontes de rendas adicionais, novas formas de ganho, né? E aí ele leva também, isso diz respeito a um novo modo de pensar. O que eu posso trazer para a minha vida com uma nova forma de renda? Ele leva, na verdade, eu acredito, aqui pelo meu entendimento, que isso forçou as pessoas a pensarem fora da caixa. O que eu posso trazer de novo para a minha vida, para que eu possa ter uma nova renda, para que eu possa sobreviver, levando em consideração que era uma época muito difícil, não diferente como todo mundo passa. E ele aborda aqui que existe dois tipos de conhecimento. O conhecimento geral, que a gente aprende lá, desde que a gente nasce, conhecimento que a gente tem na escola, o conhecimento que a gente sabe das palavras que a gente usa, o conhecimento geral. E esse conhecimento geral, segundo o que a autora coloca, em Hill, ele não traz nada assim de novo que você possa usar para ter uma renda a mais, né? Porque ele é um conhecimento geral, onde todos têm acesso ali, né? Uma coisa normal da sociedade, é um conhecimento onde todos têm acesso e está ali. Agora, quando você traz para a sua vida um conhecimento, né, daquilo que você, um conhecimento especializado, um conhecimento seu, onde você tem o poder de ter um conhecimento diferente, e que com esse poder você pode transformar a vida de alguém, daí o jogo muda, né? É o que a gente fala. Conhecimento, quando você tem um conhecimento, eu sou uma pessoa que eu acredito assim, né? Eu tenho um conhecimento e eu não compartilho com ninguém, o que adianta eu ter esse conhecimento? O que adianta eu saber de algo e não compartilhar com alguém, né? Mesmo porque, assim, qual graça teria na vida de eu saber algo e eu não poder passar para frente, né? Que nem eu não tenho filhos, mas eu gosto de compartilhar alguma ideia, alguma coisa que eu saiba com outras pessoas, né? Você que é mãe, que é pai, né? Qual a graça seria de você ter um conhecimento muito legal e não transmitir isso no seu dia a dia para o seu filho, né? E ele traz essa abordagem, que o que monetiza realmente é o conhecimento, é um conhecimento específico. Então, vamos lá, eu sou muito boa, vamos supor assim, né? De relacionamento, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de... Enfim, é um exemplo aqui. Por que eu não posso usar esse conhecimento e trazer isso para o outro?
né? Um conhecimento específico meu, vamos supor assim, por que eu não posso mais à frente ensinar algo que transforme a vida da pessoa? Porque esse é o valor do conhecimento, né? O conhecimento que ele chama aqui de conhecimento poder potencial. É um conhecimento de poder potencial, onde você pode monetizar esse conhecimento que traga uma melhora na sua vida, né? Que traga frutos financeiros, frutos de conhecimento, né? O que eu acredito que o aprendizado contínuo deve fazer parte da nossa vida, né? Eu nunca sei demais, né? A minha cabeça nunca sabe demais. E uma vez expandida, ela jamais volta ao normal. Então, assim, conhecimento sempre é bom, né? E ele dá dicas aqui para você empreender com sucesso quando você tem um conhecimento, que voltando aqui, conhecimento atende duas coisas. Ele resolve um problema e atende uma necessidade, né? Então, ele transforma. E ela dá no livro duas dicas de empreender com sucesso. Eu vou ler aqui para vocês. Comprometa-se em atualização constante da sua competência, ou seja, se atualize sempre. Não importa o nicho que você trabalhe, não importa o mestrado que você tenha, não importa se você é doutor, PhD, sempre tem algo novo para a gente aprender. Seja lá em qual circunstância for, né? Às vezes você é muito bom em algo, mas você precisa aprender uma coisa nova para saber lidar com algo que você não seja tão bom. Então, o aprendizado contínuo transforma realmente você, né? Então, comprometa-se em atualização constante da sua competência, planejamento de negócio, competência financeira, marketing, operações e a adoção de novas tecnologias. Se atualize no seu campo de trabalho, né? Porque às vezes, é que eu disse, quando você acha que você já sabe de tudo, começa do início, volta lá atrás, vai para a escola, porque realmente você ainda precisa aprender muito, né? A outra dica, né? Tecnologia e aprendizado. Invista em aprendizado online disponível, conferências com especialistas na sua área, podcasts, vídeos, webinários, blogs, boletins informativos, redes sociais, que oferecem acesso aos líderes de ideias do seu ramo de atuação. Então, é o que eu sempre falo. Eu sou social media e sou assessora virtual. Então, eu sigo aquelas pessoas que têm conteúdo que agregue no meu trabalho, né? Então, eu sigo um bambambam, né? Para também não ter aquela obesidade mental, como a Fabiana falou na nossa live, né? Eu escolho um para seguir ali, né? E tem coisas que ele fala, pô, esse cara aí, não é à toa que ele está ali, não. Então, assim, eu procuro seguir pessoas e conselhos de pessoas que sabem mais do que eu em algumas áreas, né? Seja na área financeira, enfim, eu procuro ouvir as pessoas naquilo que eu não sou boa, né? Para que eu possa também melhorar em algo, né? E aprender mais em outras áreas da minha vida, né? Mentores e exemplos, aprenda com especialistas escolhidos pela experiência no conhecimento da sua área que você atua, que foi o que eu disse agora, de liderança de ideias, micromarca, ou seja, não importa o tamanho do seu negócio, a sua marca irá diferenciá-la como especialista em conhecimento. Portanto, o uso de novas mídias, ferramentas, vão te ajudar a te posicionar como especialista, né? É o que eu falo para minhas clientes. Seja autoridade naquilo que você escolheu, né? Seja autoridade. Então, se eu sou uma boa dentista, como a Adri é aqui, ela vai ser autoridade naquele assunto específico que ela escolheu. A Gi, ela vai ser autoridade no ramo dela, na numerologia, como taróloga. Gente, e por mais que a gente pense ainda, porque a gente se sabota muito, né? Ah, eu não sou autoridade, eu só dou ideias lá e coloco. Daí você olha para o perfil da pessoa, ela tem 70 alunos. Como uma pessoa dessa não pode ser autoridade, né? Então, coloque a sua autoridade em prática, reconheça a sua autoridade em algo, né? Redes de negócio, network, gente, network é vida, network transforma, network te leva para o próximo nível.
ser bem relacionado te leva a lugares inimagináveis, né? A minha vida lá em 2020 é diferente da vida que eu tenho hoje. Eu não sou mais a Isabel lá de 2019, antes da pandemia. Eu sou outra, por quê? Porque eu fui atrás de me relacionar com pessoas, principalmente que saibam mais do que eu, né? Então, expandir a mente, é não ficar presa ali, mas ou se sabotando, eu não sei, né? O que a Cláudia falou de colocar recadinhos aí, né? Tem a Renata Fornari que fala muito disso, né? Ela é uma das discípulas aí da Louise Hay. Você pode, você você pode isso, você é luz, enfim, coloque isso como mantra para você, né? Eu lembro quando eu estava na Mary Kay, a gente discutia muito o livro de Mary Kay Ash, a vida de Mary Kay Ash, e a vida de Mary Kay Ash, no início, ela não foi tão, né? Como todo mundo, teve desafios. E ela novinha, o pai voltou da guerra, a mãe dela tinha que trabalhar, porque o pai estava invalidado no momento, né? Não podia trabalhar, e a mãe trabalhava fora. E ela, com 6, 7 anos de idade, foi cuidar do pai. E o que ela falava? Mãe, o pai pediu sopa. Ela ligava para a mãe e falava, mãe, como que faz sopa? A mãe dela sempre falou, Mary Kay, você pode. Você pode. Né? Uma das frases que a gente ouve muito na Mary Kay, você pode. E com isso, com 6, 7 anos, ela cozinhava e fazia as coisas dela, e veio a ser a mulher incrível à frente do seu tempo que ela foi, né? Então, sempre isso, você pode, né? A minha inteligência não é diferente de nenhuma de vocês, né? O que agrega? Talvez vocês se expert em algum assunto que eu quero aprender, né? Mas tenha isso em mente, né? Que estudar e se especializar em algo nunca é demais, né? Escolhe algo que te faça feliz e vai em frente, tá? E já no capítulo 5, ele fala sobre a imaginação, né? A oficina da mente. O que é a imaginação? Ela identifica, né, no livro, duas imaginações, dois perfis de imaginação. A imaginação sintética, que através dela a gente pode organizar velhos conceitos, ideias, né? Planos e novas combinações, e ela trabalha com o material da sua experiência, da sua educação. Então, você vai melhorando você como ser humano, com a tua história, com o que você vive, com o que você viveu, dando valor a isso, a pessoa que você é, né, hoje. A pessoa que você é hoje é resultado de tudo que você viveu lá atrás, de todas as experiências. Essa é a imaginação sintética, né? Dos conceitos que a gente tem sobre a vida, né? Dos nossos princípios, dos nossos valores. Essa é a imaginação sintética. E a imaginação criativa, ela trabalha com a inteligência infinita. Olha que legal essa palavra, gente. Inteligência infinita. Então, cabe a nós deixar um pouquinho a preguiça de lado, porque eu também tenho preguiça, gente. A Cláudia falou, eu tenho preguiça de ler. Meus pais também não me incentivaram a leitura. A primeira vez que me mandaram ler um livro foi Dom Casmurro, com 11 anos de idade, você imagina? Traumatizei, né? Então, eu não fui acostumada a isso. Porém, na minha, né, quando eu comecei a procurar um mundo novo, eu vi que leitura era fundamental. Preciso melhorar? Muito, muito. Mas hoje já não é um sacrifício, né? Então, é isso. Sobre a consciência, é inteligência infinita. E através dela você consegue colocar inspirações. Por meio dessa capacidade, a mulher pode se comunicar com o seu subconsciente e com outras mulheres. E vamos falar a verdade, a mulher ela tem muito mais facilidade da comunicação do que os homens. Tem homens que se comunicam muito bem, claro, tá cheio. Mas isso na gente é desde o tempo da caverna. Porque o homem, quando a gente estava lá vamos voltar lá não sei quando, o homem era responsável pela caça. Então, ele saía para caçar, as mulheres ficavam na caverna, e o que elas faziam? Conversavam, falavam sobre filho, sobre como era, né, como era a vida. Então, a gente sempre teve mais essa facilidade de usar as palavras, de se comunicar, né? Então, a gente quando conhece alguém, tudo bem, né? E às vezes você conhece uma pessoa, parece que você conhece de outra vida, enfim. Né? A gente tem essa facilidade da fala. Outros homens nem tanto, eles são mais racionais, uns conseguem mais, outros conseguem menos. Mas para nós mulheres, isso flui, né? Lógico,
algumas exceções, mas isso flui normalmente, porque desde pequena, o que a gente faz? Fala, né? Fala. Tem um vídeo até na internet, né, de uma bebezinha falando, pai. Então, desde criança a gente está falando, né? E é importante usar essa criatividade para identificar a solução de problemas. Aí volta lá. Qual conhecimento que você tem que você pode transformar a vida do outro? Porque eu gosto muito quando eu atendo as minhas clientes, eu sou uma social media, mas eu gosto de falar assim para elas, poxa, você podia fazer isso, hein? Pô, você podia fazer um negocinho aqui, colocar numa esteira de produto, você poderia, ai, sei lá, cria aí uma mentoria. Eu gosto disso, eu gosto de dar sugestões. Eu tenho certeza que não é porque, eu sou isso, né? É porque o universo vai conspirando, ou talvez a pessoa precise ouvir alguma coisa e vai saindo. Então, usar essa mente criativa que a gente tem. E vamos combinar que mulher é muito criativa, né, gente? Nós somos muito criativas, desde a cozinha, quando a gente passa, porque eu vivi isso na minha infância. Eu vi a minha avó lá, porque na minha época eu não tinha aquele negócio de comer carne e refrigerante todo dia. Não tinha isso, né? E a minha avó sendo criativa na cozinha com o que tinha. Nós já nascemos assim, né? O que eu tenho que eu posso criar mais aí para alimentar, para fazer alguma coisa? É nosso. Então, usar essa criatividade, que às vezes está latente lá na gente, a gente não sabe o que fazer, pensa, o que eu posso fazer com essa criatividade, com essa ideia, com isso que eu tive, para transformar a vida de outra mulher, né? E em vez de dizer não posso, diga como eu posso. Como é que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer essa transformação? Como eu posso colocar essa ideia em prática? E para isso, compartilhe com as pessoas. Compartilhe ali, se você tem uma amiga, aqui nas cunhas, porque eu acredito que duas cabeças pensam melhor que uma. E aí pode surgir uma ideia que você fala, poxa vida, olha só, por que eu não pensei nisso hoje? Então, assim, compartilha aquilo que você sabe, né? E começa a fazer um exercício. Pegue uma opinião para sua mãe, para sua irmã, para aquela sua amiga que é de coração, e começa a fazer esse exercício, né? E reflita sempre uma frase que ela cita aqui, né? A simples criação de uma mudança de cenário muitas vezes desencadeará novos pensamentos e a criatividade. Sharon Letcher. Quer dizer, a Fabiana falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Se eu falar o nome, na live, se eu falar o nome, Fabiana, perdão, mas é Walk Mentoring, é isso? Gente, Isso, olha que Walking Mentoring. ideia, É. olha que sacada genial dessa moça. Fazer uma caminhada onde eu estou num parque, onde eu estou na rua, eu estou fora ali daquele lugar que eu trabalho, para exercitar a minha criatividade. E para isso eu tenho um acompanhamento dela. Gente, parabéns, Fabiana, por essa sacada. Parabéns, que eu nunca tinha ouvido falar. Daí você fala, ela saiu da caixa. Não é? Obrigada, Bel. Até fazer um comentário, você começou falando da importância de estudar, né, que traz o livro, e eu, como eu tinha 25 anos de experiência num nicho só que é o intercâmbio, eu precisei consumir muito, precisei estudar muito, e rápido. Então, eu fiz um curso de mentoria da PUC, e um dos professores é um professor internacional, inclusive, e foi ali que eu consegui pescar essas novidades. Então, olha a importância da gente não se limitar, estudar, e eu nem gosto de estudar, eu não gosto de ler, por isso que eu vim aqui na live, porque eu falei, eu gosto de ouvir a história do livro. Então, é isso, a gente tem tudo na mão, dá para usar. Com certeza. Daí você cria, gente, um walking mentor. Eu estou lá com a minha mentora, caminhando num lugar assim, né? Num parque do Ibirapuera, onde eu vejo verde, num lago. Sei lá, vamos para a praia, caminhar na praia. E lá eu vou ter um storming, né? Um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias, né? Para não sair do inglês ali, um monte de ideia que pode vir para mim. É sair da caixa, literalmente, né? Agora, andando, porque eu sei que tem a Fabi ainda para falar, o capítulo 6. Aí chega no planejamento organizado. Que alegria! A Fabi falou de metas. Metas é muito importante quando você estabelece metas, datas, né? Quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou fazer aquilo? E parabéns aqui para a Eliane Oliveira, que está aqui com a gente. Ela fez a meta dela, está colocando em dia, ela colocou lá que ela ia fazer live e ela está indo atrás e fazendo. É isso aí, gente, é colocar meta. E aí, ó, colocar data, tal data é isso, tal data aquilo, é meta. E para a meta acontecer, o que você precisa? Planejamento e organização.
Eu era, gente, Zeca Pagodinho, não me canso de falar, minha vida sempre foi baseada no bora lá, se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Estou eu aqui vou fazer 58 anos de idade e, né, comecei a aprender tudo isso agora. Então, o planejamento organizado é essencial para o teu sucesso. Quando o teu plano estiver pronto ali, o teu plano, o que eu quero? O que é planejamento? O que eu quero para a minha vida? Então, eu quero planejar isso para a minha vida. Qual a meta que eu quero alcançar? A meta é essa. Como eu me planejo para alcançar essa meta? Então, eu tenho eu tenho que aumentar meus seguidores no Instagram, eu tenho que faturar tanto para poder alcançar isso que eu quero, eu tenho que ser mais organizada na minha mesa de trabalho, eu tenho, enfim, organização e planejamento é vida. Eu falo isso por mim, que nunca fui. Eu nunca usei uma agenda em quase 40 anos de CLT. Tá certo que o tempo era outro, não tinha celular, né, gente? Mas, assim, tudo era gravado aqui. Hoje em dia, se perguntar o número da pessoa, eu não sei, mas antigamente eu sabia. Então, assim, hoje, eu não sabia, imagina, não fazia nada disso, né? Então, quando você se planeja e tem ali uma organização para levar o seu dia, né? Pode parecer besta, mas assim, você anota que você vai escovar o dente? Não, eu não anoto que eu vou escovar o dente, né? Mas eu anoto o que é principal, o que é prioridade para mim. O que é prioridade para mim nesse dia? É isso, né? Então, vamos lá. Prioridade para mim é que eu tenho que levar meu filho no médico hoje. Então, eu vou cumprir isso primeiro, né? E vai fazendo, vai colocando o que é legal, organiza o seu dia. No início, eu falo, puta, que saco isso. Você não está acostumado a fazer. Você vai falar, meu Deus, que porre. Ah, não, vou voltar a fazer o que eu... Vou levar meu dia aí. Mas quando você começa a organizar e você começa a ser produtivo, né? Quando a gente começa a ser produtivo no dia da gente, porque às vezes você começa a fazer, você faz, e o que você tinha que fazer não fez, né? E quando você começa a se organizar e colocar aí o teu planejamento, né? E sempre colocar aí, ele dá a dica de colocar em verbo, né? Estudar, lavar o carro, escrever tal coisa, fazer tal coisa, sempre no verbo. Ela dá essa dica da gente colocar, sempre começar com verbo, né? Por quê? Porque leva a ação, né? O verbo agir, de ação, né? Um planejamento organizado é crucial para o sucesso. A única pessoa que pode mudar a nossa vida somos nós mesmos. Ninguém tem o poder sobre isso. Ninguém, né? Então, aqui, para os vitimistas aí que falam que a vida deles é assim por causa dos outros, não. O poder, Deus é tão sábio, né? Para quem acredita no universo, Deus, Buda, seja lá o que for, que ele deu o livre-arbítrio para a gente, né? Então, assim, você é responsável. Você vai colher aquilo que você plantar, né? E está nas suas mãos e nunca é tarde para começar. Nunca, gente. Nunca é tarde para começar. Tenha você 20, 30, 40, 50, 80, depende da tua mente, né? E ficar organizada pode tomar um tempinho agora, como eu disse, né? Você vai falar que saco, mas proporcionará benefícios de longo prazo. Maior produtividade, fazer uma lista que permite estabelecer prioridade. Então, o que é prioridade para você? Né? Então, comece pela prioridade. Às vezes, uma dica que a gente dava lá quando eu trabalhava na América, começa pelo pior. O que é pior que você tem que fazer hoje? Putz, eu vou atender, sei lá, um cliente que é mais difícil de lidar. Começa pela criatura. Começa ali pela criatura, faz o que tem que fazer e o seu dia vai render melhor, né? Redução do estresse com organização que se adquire confiança, e com confiança se reduz estresse. Quando você lembra aquela da confiança, da autoridade, aquilo que a Fabi também falou na live, né? O flow, né? Você vai no flow. Seu dia passou, você foi produtiva e é isso, né? E o ambiente de trabalho, né? Então, você fala assim, poxa, mas o ambiente de trabalho desses... Imagina, aquela história, eu me acho na minha bagunça. Né? E um dia eu fiz um teste com uma amiga minha que é extremamente bagunçada. Ela falou, você fica pegando no meu pé, mas eu me acho na minha bagunça. Eu falei, tá bom. Então, pega aquele creme lá que eu te vendi, presta ele para mim. Cadê o creme? Estou esperando até hoje. Para provar para você que um lugar... Por que um lugar agradável, né? Organizado, é uma coisa que você sabe onde está a coisa... Vamos supor, você está falando com o cliente
Vamos supor que você está vendendo algum produto, né? E o cliente quer saber mais do teu produto ali, né? Você vai ficar lá tirando tudo para poder apresentar? Não, quando você tem um ambiente organizado, você tem prazer de trabalhar ali, né? Então, você sabe onde tá fácil, tá na sua mão. Então, o ambiente organizado, ele vai reduzir o entulho, você vai ter mais espaço na tua mesa, você vai ter mais acesso e você vai ter informações importantes. Vamos supor, se eu fosse apresentar um trabalho e eu não sei onde é que está certa coisa que eu tenho que apresentar, como é que fica, né? Então, é isso, gente. Esses 3 capítulos falam sobre isso, né? Sobre aquilo que você... conhecimento especializado, aquilo que você tem, que é o teu tesouro e que você pode monetizar, né? E transformar a vida do outro, né? Conhecimento retido não faz diferença nenhuma. A imaginação, a criatividade que você tem que colocar em prática aí, compartilhar essa criatividade que às vezes está lá bloqueada com alguém da tua confiança, que possa te levar para frente. E organizar, né? E planejamento e organização, que é vida, gente. Planejamento e organização é maravilhoso. É isso, gente. Meninas, antes de passar para a Fabi, eu só quero completar uma coisa nesse capítulo que a Bel está falando, que é planejamento, na página 104, conta a história que a Bel falou da Mary Kay, tá? Usa, usa exatamente essas palavras. Você pode fazer qualquer coisa, de modo que sim, qualquer coisa que um homem consegue fazer, uma mulher pode fazer melhor. É frase da Mary Kay e está dentro do livro, tá bom? Aí depois vocês olham. Agora é a Fabi que vai passar as informações. Obrigada, Bel. Bem-vinda, Fabi. Olá, meninas, boa noite. Nossa, vocês explanaram tão bem o livro que, assim, bom, eu também, eu acredito muito nessa questão de que nada é por acaso. Estou em posse desse livro desde março do ano passado, e ler este livro no capítulo Decisão, que é a procrastinação, e a persistência, veio muito de encontro com o meu propósito desse ano. Por que este ano? As meninas explicaram muito bem o livro, tudo. Eu gostei muito dos capítulos. Esse aqui, então, eu confesso que quando eu li, eu falei, oh, meu Deus. Então, lá, tudo que as meninas já falaram, e mediante a tudo que eu li, o livro, o capítulo 7 e 8, ele se define, porque um ele fala sobre o domínio da procrastinação e o outro sobre a persistência, que é uma coisa ligada com a outra, né? Porque ou você procrastina, procrastinação, aquela fala muito aqui que eu marquei, sobre propósito definido e desejo ardente, com o seu desejo ardente. Você ter desejo, o que eu entendi dessas partes que ela falou, você ter desejo ardente de fazer algo, isso não representa absolutamente nada se você não coloca aquilo em prática, se você não coloca aquilo em ação, se você não corre atrás. Ano passado, quando eu peguei o meu caderno, que é o meu painel dos sonhos, mas o meu caderno, e esse ano ele veio com uma frase diferente, ele veio com escrito Diário de Conquista. Ano passado ele era só o caderno de 2023. Esse ano ele veio com a frase Meu Diário de Conquistas. Porque o livro ele veio muito de encontro com tudo que eu já havia definido, com tudo que eu vivi em 2023. O capítulo 7 foi definido a minha vida em 2023. Então, definido o livro fala sobre você não ter medo, sobre você estabelecer metas. Essas metas que você tem, mesmo diante de medos, situações, pessoas que vão falar para você. Às vezes as pessoas que estão ao seu lado vão te bloquear, vão falar, porque o sonho é seu. Isso nasceu para você, é seu. Só você sabe, só você vai ter a motivação ideal para correr atrás dele. Não adianta você ter um sonho e colocar na responsabilidade de uma outra pessoa. Resumidamente, é o que ela fala no livro, tá? E eu estou falando isso com muita autoridade comigo, de tudo o que aconteceu.
porque agora uma das meninas aqui sabem, eu simplesmente em 2023 eu parei a minha vida, eu procrastinei os meus sonhos, eu parei por metas, porque eu tive o desejo ardente, mas eu não defini metas, eu esperei por pessoas, parei minha vida por pessoas, eu parei minha vida por causa de questão dos meus sonhos, por essa questão dessa sua pergunta hoje, por que que homem não tem que equilibrar a vida pessoal com a vida financeira? Porque, para mim, eu entendo que nós mulheres, a responsabilidade para nós mulheres é muito maior, além de ser não só financeira, tem a pessoal, e sim, eu acredito na responsabilidade nossa, biblicamente, que é a fé que eu professo, da responsabilidade que a gente tem de cuidar do lar, da família, da instituição. Então, isso tem um peso muito grande. E quando eu engatei nessa questão de ver tudo que ela diz aqui, que vocês já disseram no capítulo anterior, quer viver, quer estabelecer, eu criei meu painel dos sonhos, mas ano passado eu nem olhei para ele. Por quê? Aí eu vou já no capítulo, volto lá, vou no capítulo 8, onde ela fala muito de você perder a fé em você, perder a fé naquilo que você acredita. E o pior das coisas é você perder a fé em você. Porque quando você perde a fé em você, e ela fala que ela não fala com essas palavras, eu não sou muito boa para transcrever livros, tá? Eu vou falando o que eu vou sentindo ali do livro. Quando ela fala assim, o desejo de focar em busca do quê? A autoconfiança, que é acreditar, ter fé em você. E ela falou uma frase que é: a persistência é a chave do sucesso. Não abrir mão dos sonhos, às vezes, não ouvir algumas pessoas. E aí ela fez uma pergunta que é assim, ó, cadê? Quanto vai me custar a vida que eu quero? E foi aí que eu parei uma reflexão, e que foi aonde eu perdi a fé, que eu vi que eu tinha perdido a fé em mim. Porque eu falei, eu tinha todos esses sonhos, tenho todas as habilidades, tenho isso, mas eu não pus em prática. E tem uma parte que ela fala aqui que assim, eu falei, meu Deus, quer ver? Eu até marquei. Que ela fala que tem uma hora que ela sentou na mesa e que ela chorou, que ela ficou muito chateada, que ela falou assim, ó, a procrastinação é um sintoma de muitas coisas. E quando eu fui listando todas as coisas por qual eu procrastino, eu descobri que eu era uma covarde comigo mesma e com os meus sonhos. E aí eu até escrevi uma frase: eu sou o resultado das minhas escolhas. Então, quando a Bel falou assim, nossa, hoje eu tenho que aprender. Então, hoje, para mim, esse capítulo, assim, foi muito, os dois capítulos, foi muito, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Quando eu falo assim que realmente veio de encontro com tudo que eu decidi esse ano, quando a Bel falou de vitimismo, eu realmente eu descobri que eu colocava. Ano passado foi um ano que eu não tomei nenhuma responsabilidade para mim, culpei outras pessoas. E ela fala isso aqui na procrastinação, que você fica jogando, né, a culpa para outras pessoas, mas que você é responsável por, né? Você que é responsável pelas suas ações, você é responsável pelos seus sonhos. Ninguém vai viver a vida que você quer. A parte mais me marcou foi quando ela fala que ela saiu, quando ela tomou a decisão de viver uma vida, de pagar o preço para dar o melhor para os filhos, que foi quando ela estava saindo para uma reunião e o pequeno dela foi correndo pedindo para que ela não fosse, e ela abraçou e, tipo, fui. Ela fez uma escolha ali. Ela falou assim, eu escolhi agora, eu paguei o preço agora para colher isso depois. Então, essa parte da procrastinação, quando ela fala de... E aí envolve tudo, porque você não tem planos organizados, disposição para realizar as coisas. Às vezes você está... Aí volto naquilo que a Bel falou. Você às vezes está com vontade de fazer, mas acontece alguma coisa. Ai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é, né? Então, ela fala muito sobre o medo de críticas, a fraqueza do desejo. Essa aqui, para mim, eu marquei devido à negligência nas escolhas, de motivos que impedem a ação. Eu falei, meu Deus,
realmente eu tenho um desejo ardente, mas eu sou fraca para realizar os meus desejos. E aí aí no final ela fala quer ver? Eu até marquei aqui. No seu diálogo interno, você é encorajadora ou você é negativa? Aí ela fala que você consegue superar as suas emoções enraizadas para a negatividade, lá quando ela fala na pergunta a si mesma, né? Isso me rendeu uma carta para Deus, aonde abriu os meus olhos, assim, eu falei, meu Deus. E realmente esse capítulo, o capítulo da procrastinação, da decisão, ela fala, né, que você tem seu desejo, você tem sua vontade, então você tem que ter coragem para agir, você tem que ter coragem para decidir, você tem que ter coragem para fazer escolhas, às vezes escolhas que muitas vezes vão doer, escolha que as pessoas não vão entender, pagar o preço pela vida que você quer. Às vezes muitas pessoas estão ali, enquanto estão numa festa, outras pessoas, a gente está aqui lendo, está meditando, está estudando, e às vezes as pessoas não entendem, né? Não entendem isso. E quando as pessoas falam que que esse sonho não vai para frente, que isso não... Então, o, o, o capítulo, para mim, se resume no medo de avançar e na coragem de você realizar tudo aquilo que você quer. Colocar realmente o coração. Às vezes você tem que tirar o coração da frente, porque o coração, às vezes ele te bota em encrenca, né? Porque você fica naquele sentimento. E ser um pouco, às vezes, egoísta, para você poder olhar para você. Esse capítulo 7, 8, ele se resumiu para mim realmente, com esse assim, quando ela fez essas perguntas, eu fiz essa pergunta para mim. Eu sou o resultado das minhas escolhas. E quando eu listei tudo que eu era, eu fiz uma risca no chão e eu falei, isso vai mudar esse ano. E com tudo que vocês falaram dos capítulos anteriores, com as experiências de cada uma, então, a procrastinação é o medo ele te paralisa, o medo ele faz com que você não viva as coisas que... O medo é bom? É, porque ele te dá um alerta. Mas no caso aqui de medo de procrastinação, é medo mesmo de você, que ela fala o tempo todo. Não tenha medo de ouvir o seu corpo, não tenha medo de avançar, não tenha medo de errar, mas vá. Vá, vai com medo mesmo, mas vá. E que aí agrega com o capítulo 8, que é a decisão, que é de você, a persistência de você insistir nos seus sonhos, de você ir, de você não desistir. Ah, errou? Tá bom, tudo bem, aprendi com o meu erro, levanta, bora, a vida que segue. Errei? Agora então vou acertar nisso. Para mim, eu não consegui explanar do jeito que as meninas falaram do livro, porque para mim eu entendi o livro, eu captei dessa forma. Não sei se era dessa forma. É isso aí. Sem problema, Fabi, sem problema. Quando eu li, a gente separou tudo, e você sabe que hoje eu estava revendo o que eu escrevi, né? As minhas. Eu lembrei, eu falei, nossa, gente, como é que pode? Ainda eu falei para Bel, você pegou planejamento, a sua cara, planejamento. Cara da Bel, planejamento. Você, tipo assim, pegou isso aí, nossa, eu falei, escreveu a Fabi, exatamente escreveu você, né? E a Cláudia, eu não sabia dessa questão dela de não gostar de ler, né? E que foi talvez um desafio para ela fazer isso aí e se superar, né? E se superar. Bom, agora está aberto, meninas. Se vocês querem fazer algum comentário, vocês querem colocar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa sobre É, sobre o livro? tem alguns pontos que eu acho interessante mencionar, na questão na parte da autossugestão, sobre os aprendizados, sobre as partes do que a gente erra, ou alguma coisa que dá errado, e a gente utilizar aquilo como aprendizado, né? A gente, da parte da autossugestão. Então, não tomar aquilo como uma coisa ruim, mas
a extrair aquilo ali como o que foi de aprendizado para a gente, e se foi uma coisa que deu certo, se tornar uma parte do nosso repertório, de tudo que deu certo, né? Então, alguma coisa boa que eu fiz deu certo, então faz parte do meu repertório, e o que foi ruim, aconteceu comigo. E o que aconteceu, o que eu posso extrair daquilo? E às vezes a gente até mesmo eu trabalho sempre com a minha psicóloga, isso, né? Que a gente às vezes tem um olhar com a gente diferente do que a gente tem com os nossos colegas, com uma amiga, né? E a gente pensar assim, tá, você tá se chicoteando, você chicotearia uma amiga sua? O que você falaria para uma amiga sua? Você não trataria ela tão mal quanto você às vezes se maltrata quando você erra. Então, se a sua amiga errou, você às vezes é mais gentil com a amiga, de falar, olha, você não fez isso aqui tão legal, mas vai dar certo da próxima vez. Ó, faz dessa forma que vai ser melhor, e com a gente não é tão gentil. Então, essa parte me lembrou isso, que a gente às vezes tem que olhar para nós mesmos de uma forma mais gentil e utilizar só como aprendizado e não ficar se chicoteando tanto com os erros que acontecem. Um outro ponto que, aí na outra parte, é, da parte do planejamento, também tem uma parte que fala muito sobre a questão de liderança, né? Que a parte de liderança, ela é importante não só para quando a gente não tem, às vezes a gente não tem uma equipe para liderar, às vezes a gente tem uma empresa pequena que não tem pessoas para liderar, mas a gente depende de prestadores de serviços, a gente depende de pessoas para contratar. E aí uma parte interessante que ele que fala, né, sobre a parte dos erros da liderança. Deixa eu ver. Tem as partes boas, mas tem a parte que é ruim, que ele fala assim de a gente ter expectativas com o pessoal, não sei onde que eu anotei, mas tem expectativa com as pessoas pelo que ela fala que sabe, mas não pelo que ela sabe fazer com aquilo que ela sabe. E aí a gente se frustra. Então, às vezes, a gente contrata prestadores de serviços que são assim, tipo, que falam, enfim, às vezes até cursos, coisas assim, às vezes ali aleatório que a gente sem pesquisar direito, e até eu gosto muito de falar sobre isso, que eu, para comprar um curso, comprar qualquer coisa, eu sempre analiso muito bem, eu fico estudando a pessoa ali muito tempo, porque para mim não basta o que ela fala que ela sabe. Para mim, eu tenho que entender se ela realmente vai me trazer aquele resultado para eu não cair numa frustração. Então, por exemplo, eu fiz a faculdade, né, de educação financeira, mas para eu fazer a faculdade de educação financeira, eu fiquei analisando a escola durante meses para poder tomar a decisão ali para ver se realmente era uma escola boa, se era uma escola que realmente ia me trazer o resultado que eu precisava, para eu não me frustrar, para eu não ir lá e comprar uma coisa que para mim não ia trazer o resultado. E eu tive colegas dentro dessa faculdade que compraram outros cursos de educação financeira, umas faculdades que falaram: nossa, eu gastei dinheiro porque eu não pesquisei direito e era uma faculdade que não me ofereceu o que eu queria. Mas por quê? Foi pelo que foi falado que eles iam oferecer, não pelo que eles realmente iam oferecer, porque não foi analisado. Então, isso a gente pode aplicar essa questão da liderança, mesmo a gente tendo uma empresa pequena, mesmo que a gente não tenha isso, a gente liderar os nossos pequenos prestadores de serviço, né? O que cada um vai fazer, delegar para cada um. Inclusive, na live com a Bel, a gente comentou sobre isso, que chega momentos que a gente precisa liderar, delegar funções para algumas pessoas para a gente não enlouquecer na nossa empresa. Então, poxa, eu vou contratar um serviço aqui para a pessoa fazer tal coisa, vou contratar um social media para fazer minha arte, vou contratar uma pessoa para limpar meu escritório, vou contratar uma pessoa para responder meu WhatsApp de vendas, porque eu tô surtando. Então, a gente se torna líder também, que é uma coisa que é mencionada no capítulo sobre planejamento, faz parte do planejamento você também saber liderar. Então, mesmo que você não seja um líder que tem uma equipe gigantesca, a gente tem uma equipe ali externa. Então, um ponto. Mesmo porque, né, Ari, só para complementar o que você está falando, quando você olha dessa forma, você começa a crescer. Você só cresce se você divide Exato. tudo na vida. Porque aí Só você abre espaço. multiplica se você divide, né? Tem aquele ditado, né? Exato. Porque aí Para você abre multiplicar tem que espaço dividir. para o outro, para ter coisas novas. Você abre Exato. espaço. Por exemplo, você abre espaço para você ter uma imaginação, para você ter uma criatividade, para você criar.
Você abre o espaço para poder fazer diferente, né? E assim, o que eu vi... Você terminou? Pode, quer continuar? Sim, sim, não terminei. Pode falar. Não, então, e aí o que eu vejo aqui, por exemplo, nesse livro, o que mais me pega é a persistência, né? Sim. De tudo ali, até chegar na decisão, ali para mim foi fácil, foi leve. Mas quando chega na persistência e em persistir, é algo que eu tenho que trabalhar muito, mas muito, muito, muito. A gente E aí estava o que comentando me... hoje sobre o desejo ardente, né? Da É, persistência, sobre o seu desejo ardente, que até vai em linha que a gente, na live que nós fizemos na semana passada, uhum, que o seu desejo ardente ser tão forte que até mesmo aquela questão da lei da atração, mesmo para quem não acredita, que eu falo, eu não sou uma pessoa que fico, nossa, eu vou aplicar o raio da lei da atração. Eu não fico assim, não, porque eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que eu beiro ao ceticismo até, assim, eu não sou uma pessoa super, nossa, mas a minha lei da atração, ela ocorre pela questão desse o desejo, movimento que do você desejo faz. ardente ali, né? Eu, tipo, eu acredito na lei da atração, mas não sou aquela coisa assim, bom dia, hoje eu vou aplicar a lei da atração, o raio da lei da atração hoje eu vou querer. Não, é uma coisa muito natural e que as coisas vão vindo por esse desejo ardente. E, claro, uma outra coisa que eu queria só acrescentar, que eu lembrei agora, que não adianta a gente só colocar as metas no papel e não fazer ações para isso, né? Então, ela anda em linha, Exato. né, com as ações. Então, a gente coloca no papel, a gente define, a gente faz o mantra que ela menciona, né, para a gente fazer as repetições, mas não adianta a gente fazer repetições e não fazer as atitudes para que aquelas metas sejam atingidas, né? Então, como que eu vou atingir essas metas? O que que É, eu preciso exatamente. fazer? Que nem a sugestão, que nem ela fala na autossugestão, ela fala exatamente isso. Quando você troca um hábito pelo outro, né, você está abrindo espaço, você está diminuindo um hábito negativo para colocar um hábito positivo, É né? isso. E isso é treino, não é do dia para a noite. E aí, quando a gente fala em persistência, e aí eu falei para você, eu falei assim, depois leia, né, que eu pus lá no nosso grupo, para a gente poder ver exatamente o que ela fala. E teve uma passagem no grupo não, no livro, que teve uma mulher que ela começou a trabalhar com um grupo de mulheres, e ela foi tão criticada, ela foi tão, não vai dar certo, que ela desistiu. Mas aí veio outra pessoa, pegou o grupo dela e deu conta, porque ela insistiu, ela persistiu. Então, às vezes, isso vale assim para mim, para a Ariane e para a Bel, que eu falo assim, que às vezes a gente se desanima por conta de falta de participação, ou porque as meninas não estão interagindo, mas a gente tem que persistir. Isso serve para mim também. É, Persistir. E quando a gente persiste, vai vir quem são iguais a nós, que tem o mesmo propósito que o nosso. E aí as coisas começam a fazer sentido. Porque a gente tem que, eu sempre falei, quando vai numa festa, a gente tem que valorizar quem foi. Quem não foi, perdeu. sim. Perdeu a grande oportunidade de fazer diferente na própria vida. É, E se essa pessoa não está preocupada, tipo assim, e se também não faz sentido isso para ela, para nós tem que fazer menos ainda. é. Você Faz todo entendeu? sentido, né? Tem que fazer Porque menos ainda, porque a gente tem que gastar a nossa energia com aquilo, com o nosso objetivo, com a nossa meta. Vamos pegar, é claro isso aqui, ó, gastar energia, criar situações, a imaginação, parar, respirar e criar para o nosso objetivo. Para o nosso objetivo. A gente dá a ferramenta. A pessoa não quer, está tudo bem. é, Mas a gente quer. Então é a gente que vai fazer acontecer. Aí vem o que a Fabi falou, é não terceirizar para o outro, sim. né? Porque a Porque gente tomou a decisão de no caminho ter. acontece essas coisas. A persistência é nisso, né? É. Que às vezes no caminho acontecem essas coisas que tira o foco, às vezes, né, da gente. E aí a Hum. persistência seria meio que aqueles joguinhos, né? Que a gente vai, tipo, Olha, o eliminando maior coisas que tiram exemplo do de foco. persistência, exatamente, o maior exemplo de persistência, gente, foi o dono do McDonald's. Ele foi o maior exemplo de persistência. E ele fala assim que sem persistência, ele começou a construir a fortuna dele com 50 anos.
Nós estamos com 50, gente. Nós estamos na chance. Nós estamos, nós estamos Não, A Ariana tem mais tempo que a gente, mas eu, a Bel, aqui, a Cláudia, é nós verdade. estamos no tempo. Você entendeu? Nós estamos no tempo de construir. A gente tem essa chance, né? Então, eu vejo assim que esse livro, pelo menos para mim, é de cabeceira. Eu amei ler ele e eu gosto de compartilhar, porque aí entra bem no que a Bel falou. Quando a gente compartilha o conhecimento, você abre espaço para ter outros conhecimentos. Se você não compartilha o seu conhecimento, você vai ficar patinando, patinando. E a gente não vai sair do lugar. Sim, é sempre importante, né? Dividir o conhecimento. E é um livro para ser revisitado sempre. Com Sempre ler ali certeza. de cabeceira, revisitar e praticar também as atividades. É importante. Com certeza. Ô, Eliane, você não quer falar nada, meu amor? Quem mais? Eu quero falar, boa noite. Eu quero falar. Olha, comprei o livro, olha só, comprei o livro. Quero agradecer, Ana, você, sensacional, Abel, Ariana, obrigada pela indicação. Está aqui. Não consegui ler os 8 capítulos ainda, porque aconteceu umas questões de saúde em casa, não consegui. Mas, assim, gente, que livro sensacional, que livro sensacional. Quando se fala de persistência, se fala, vai linkar com a fé que está lá na frente, com um mantra que você tem que fazer todo dia de manhã. Não sei se ela vai citar resiliência, mas a persistência tem essa questão da resiliência, porque isso é para a vida toda, em todas as áreas da nossa vida, né? Seja pessoal, profissional, saúde. Se você não persistir, todas as adversidades que vão aparecer, a gente não consegue, né? Então, assim, não desanime, Ana, com o projeto, que o projeto é lindo, Não, nós é vamos, minha filha, nós vamos. sensacional. Assim, não pare, porque isso muda muita coisa. Assim, eu não sou mais a mesma Eliane que eu era um ano atrás, antes de vocês. Ai, tá Olha vendo? quanta coisa, quanta coisa aconteceu, Ana, quanta coisa, a visibilidade que a gente tem, quanta coisa boa você proporcionou para a gente, quanto aprendizado. Essa postura de ler um livro, que seja um por mês, para a gente É, discutir, fazer um clube do livro, isso aqui não tem preço, gente. Discutir a percepção de cada uma. Porque se você coloca assim, cada uma, ela tem uma percepção diferente, mas na verdade a gente está vivendo tudo junto. A gente está no tudo processo da igual. fé, É, a gente está igual, a gente está seguindo a mesma linha. A gente precisa é. se planejar, precisa ter persistência. Vai aparecer alguma dificuldade, tá lá, opa, não desiste, persiste, vai em frente, vai, só Uhum, vai. É isso, verdade. né? E assim, parabéns para vocês, gente. Eu adorei, estou amando o livro. Prometo que para a semana que vem vou ler o final todo do livro. Não pude me comprometer para fazer a divulgação do livro por conta de questões que aconteceram, né, para estar compartilhando os capítulos, mas eu estou aqui, gente, estou aqui, estou amando e parabéns, viu? Parabéns pelo livro, parabéns para vocês, viu? Esse livro, ele é incrível. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava tão desanimada, que eu até falei para a Bel, falei, ai, Bel, tem hora que, ai, só por Jesus, né, Bel? Mas é por isso, eu falo assim, por isso que você precisa de parceria. Precisa ter parceria. Porque quando você está caindo, uma vem te puxa, te levanta e assim vai. Você entendeu? E assim vai e a gente caminha. Juntas, né? Nesse livro fala muito sobre isso, sobre o grupo de mulheres, mas é muito. Se vocês lerem aprofundadamente, cada capítulo fala de grupo de mulheres que conseguiram filantropia, que conseguiram construir empresas, dão várias dicas de mulheres que... Gente, foi a mulher que inventou o para-brisa. Vocês sabiam disso? Foi a mulher que Não, inventou o para-brisa do carro. Então, assim, tem várias... Foi a mulher que inventou o celular descartável. Olha que legal. E está tudo no livro. Está tudo no livro, falando no livro. Então, assim, é bastante empolgante, né? Traz bastante empolgação. Só que a gente não pode deixar a empolgação que nem balão. Empolga, aí acaba, aí você volta para trás. A gente tem que pegar gás para poder estar sempre seguindo.
Bom, tem mais alguém para comentar alguma coisa? Ana Possebon? Eu só queria comentar, Aninha, que as palavras da nossa amiga que acabou de falar, eu não lembro o nome dela. Eliane. Isso, foi perfeita, que realmente, para mim, né, ter essa possibilidade de estar ouvindo tudo isso que vocês estão falando, de estar lendo o livro, de estar aproveitando tudo isso, é uma coisa fantástica. E estar no grupo das Cunhas é o que vocês falaram, todo esse estudo do livro. É uma mudança de vida, né? É ter pessoas que ajudam a gente na hora que a gente dá a queda, a outra vez ajuda, a outra vem segura, e a gente ajuda também. E é isso, entendeu? É a reciprocidade, o amor uma com as outras. E é isso que o livro fala, né? A fé, a coragem, realmente, essa coisa da procrastinação, de não procrastinar, de correr atrás dos sonhos, dos objetivos, isso é fantástico, e é tudo isso que as cunhas fazem. Então, eu costumo dizer que 2024 já começou, e começou quente, fervendo de trabalho, né? Mas que 2023, eu que entrei nas cunhas bem no finalzinho do ano, só posso dizer que foi o melhor presente que eu tive e que eu consegui dar o impulso profissional que eu estava querendo, justamente porque vocês me apoiaram, sempre me ajudaram e me deram todas as ideias. A Bel, que sempre está comigo, a Ariane, você, Gi, todo mundo, né? A Guiomar também. Então, todas as que eu já conheço pessoalmente, Fernanda, participar da história da vida dela foi tão maravilhoso. E as cunhas é tudo. Então, eu acho assim, não desanime mesmo, é um projeto lindo, parabéns, estamos juntas, você sabe que eu estou aqui para te apoiar se você precisar. Tá bom, amor? Então, Amanhã estamos aí, né? Já startando. Vai tratando aqui, estou te esperando, tá bom? Ana, você falou esse negócio das inventoras, me lembrou uma parte que fala, acho que é no capítulo 5, que fala sobre as patentes. Aí você imagina quantas mulheres, e aí quanto que nós somos privilegiadas de viver os tempos de hoje, que antigamente as mulheres não podiam patentear no nome delas, então elas tinham que patentear Verdade. no nome dos Do pais, marido. né, do marido, dos pais. E aí você imagina quantas invenções que ainda que a gente não tem conhecimento, que foram mulheres que inventaram e que estão em nome de homens. Né? Então, imagina quanto que Exato. isso foi, que algumas a gente consegue ter conhecimento. Ah, fulana foi registrado no nome do pai, mas foi ela que fez. Mas algumas nem têm conhecimento. Então, hoje, a gente tem um poder tão grande, embora a gente ainda tenha algumas coisas aí que a mulher tem a sua parte desvalorizada e tal, mas hoje em dia a gente tem tanto poder nas nossas mãos como mulheres, a gente se impor, de a gente poder criar a nossa história, criar nossas oportunidades, que antigamente as mulheres nem tinham esse poder. Quer dizer, que ela tinha a ideia, ela tinha a imaginação de criar, mas ela não tinha, pela lei, o direito de registrar uma ideia dela, ela não tinha o direito de dar nome à sua criação, fora outros direitos que a gente era negado. Então, eu acho que meio que para honrar a nossa história, honrar todas essas mulheres que passaram, né, por lá atrás, que se lascaram, digamos assim, com todo esse sofrimento, hoje não é mais do que nossa Sim, que criaram. obrigação de a gente fazer a nossa história, de a gente fazer, de ocupar nosso lugar, né, de fazer honrar isso com o nosso trabalho, com as nossas com tudo, não só no trabalho, mas até mesmo na nossa família, enfim, com nossos propósitos, com o nosso desejo ardente, porque a gente tem um espaço no mundo hoje que a gente pode falar, eu tô aqui, eu vou mandar nessa porcaria, para não falar um palavrão, eu que mando nessa porra, eu que É isso mando mesmo, é aqui, isso eu que vou mesmo. fazer esse negócio, entendeu? Porque hoje a gente pode fazer É, isso, e antigamente a gente não podia, né? Então, acho que para é honrar verdade. um reparo histórico, a gente tem mais do que obrigação de reparar isso, que a gente não tinha essa oportunidade antigamente. Então, se ele falou esse negócio da invenção, me Meninas, lembrou É, isso. dá licença só um quando pouquinho, você eu preciso sair. fica tranquila, amiga, vai lá.
Obrigada pela oportunidade, viu? Foi Obrigada. muito, A gente muito bom. espera você semana que vem, hein? Para Com poder certeza, ter reciprocidade com as amiguinhas. com certeza. Mas você podia fazer ou de segunda, quarta ou sexta, porque eu tenho aula de segunda de terça e quinta. Mas você entra às 19h10, Eu entro depois. Beijos. Obrigada, viu? tá bom? Beijo. Ah, Mas é sobre isso. Então é isso. Então tá Vamos bom, fazer meninas. história, honrar nossas antepassadas que perdiam Isso. seu E nome. bora fazer a diferença. Semana que vem Sempre a Grazi brincar que com vai você. falar. Ai, gente, vamos tirar foto. Peraí, todo mundo. A Cláudia saiu, depois tem que... Andressa, abre sua câmera para poder tirar uma foto. Acho que ela nem ouviu. Bom, enfim, vamos lá. Abro as câmeras, quem puder, peraí. Essa aqui, eu só abri, vou sair 2 vezes, né? Essa Ana aí que tá com a Andressa câmera abriu, olha lá, fechada. Andressa abriu. Essa Ana Saran embaixo só fica na moita. Caramba, viu? A Ai, meu Deus. Andressa saiu da moita, Andressa. Andressa aí abriu a câmera. Tá mudo. Façam pose, sorrisos. Então todo vamos. mundo. Faça sorrisos. Sorriso, Andressa. Ah, a Andressa saiu borrada. Peraí, de novo. Não se mexe, não respira. Sorriso. Ai, deixa eu ver. Agora foi. Oi? É isso aí. É concorrer com a foto da Ana aqui, né? Porque toda trabalhada no luxo com pose de Cleópatra, do arquétipo da Cleópatra, né? Amiga, nós É vamos. tudo de Ah, concorrer, né? postando. Se eu Aliás, concorrer na Arrasando, foto desse arrasando. da jeito, Cleópatra, né? Não vou dá, falar uma não coisa dá. pra De você. concorrer na foto Cleópatra, a desse gente tem que jeito, não estudar, dá. viu? Não, nós vamos tirar para o nosso site, viu? Nós deveríamos estudar o livro da Cleópatra, viu? Pois é, os É arquétipos outro aí. livro incrível, muito bom. incrível. Um arquétipo, Que é um livro um fantástico arquétipo mesmo. da Cleópatra. Você já viu, Ana? Já vi, eu não li ainda, mas eu já vi o livro, já ouvi falar muito do livro. Tenho vontade de ler, sim. Eu nunca Tenho li. bastante. A gente podia estudar, pensar em estudar ele. Ele é um bom Tá livro. bom, menina? Super obrigada. Semana que vem nós Beijo, estaremos de meninas. Fiquem novo. com Ó, Deus. ficamos 1h48 por um super conhecimento, Obrigada, né? Muito gente. legal. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Até a Tchau. próxima. Semana que vem, valeu, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Até semana que Beijo. vem. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.